da literatura infantil. Era uma vez uma simples, mas incrível ideia que surgiu na cabeça dos homens. Foi em uma época em que eles ainda achavam que a criança era um mini adulto e que a criança deveria se comportar, se vestir e falar igualzinho os adultos. Mas então as pessoas começaram a perceber que a criança é diferente dos adultos. A criança vivencia o mundo de um jeito diferente. E quanta dificuldade os adultos tiveram para perceber isso? Mas quando perceberam, começou a nascer a literatura infantil. Foi aí então que dois irmãos juntaram as histórias da época em uma incrível coletânea de contos de fadas. Outro grande mestre da literatura infantil foi o dinamarquês Hans Christian Andersen, que criou as histórias da Pequena Sereia e do Patinho Feio. Novas histórias foram surgindo como Pinóquio e o Macho de Oz. Walt Disney contribuiu bastante para popularizar os contos e fadas, trazendo muito da literatura às telas do cinema. E no Brasil, Aqui a literatura infantil estava só engatinhando. até que Monteiro Lobato começou a escrever livros especialmente para as crianças. No sítio do Pica-Pau Amarelo nascia a literatura infantil brasileira. Hoje, títulos da literatura infantil chegam a se tornar fenômenos mundiais, como as Crônicas de Nárnia e Harry Potter. E aqui termina nossa pequena história. A literatura infantil acabou de nascer, mas já fez coisas incríveis. O que será que está por vir? Boa tarde a todos os alunos do CPMG. Então, nós começamos a nossa aula de língua portuguesa do 6º ano com este vídeo que representa o conceito principal do que vem a ser a literatura e o romance infanto-juvenil e quais são os principais autores desse gênero textual. Quando nós falamos em romance infanto-juvenil, infanto-juvenil representa como elo principal, os conceitos principais de textos literários voltados aos jovens, voltados aos adolescentes, aos jovens, às crianças de uma forma geral. Quando nós falamos de literatura, nós nos lembramos do quê? A literatura é um tipo de texto em que predomina, de certa forma, no texto literário, a arte de se trabalhar com as palavras. O autor de um texto literário, ele escolhe exatamente qual palavra utilizar para formalizar, para digitar, para escrever a sua história, desenvolvendo essa história, desenvolvendo esse conteúdo, desenvolvendo esse texto, se utilizando de palavras adequadas, formalizando um texto que tenha coerência, que tenha coesão e que faça desse texto também, faça com que esse texto se torne uma arte, mas a arte em determinar um tipo de instrumento voltado à comunicação, a um processo de interação social. Então, o texto literário, a literatura de uma forma geral, é um texto bem trabalhado em que o autor se utiliza de palavras apropriadas e essas palavras têm como função uma representação de arte literária e essa arte literária faz parte de um instrumento de comunicação, pode ser uma comunicação escrita, uma comunicação verbal, a partir do momento que você faz a leitura de um texto e revive todo aquele sentimento de leitor
na interpretação desse texto, na interpretação dessa história, e se envolve com a trama, com os personagens, com o enredo do texto, com tudo que aparece, de certa forma, na escrita em si do texto, em que o autor elaborou, preparou para transmitir ao leitor, de certa forma, um conhecimento, uma comunicação, tá? Então, vamos verificar aqui o seguinte. Esse conteúdo de língua portuguesa da nossa aula de hoje é referente à atividade de terça-feira, que a professora pediu para que vocês fizessem a leitura do texto A Bolsa Amarela e copiassem as questões, as nove questões do texto, tá? Hoje eu irei fazer a leitura do texto, explicar o conteúdo, embora alguns alunos talvez já tenham até respondido essa atividade, mas é sempre bom os senhores irem fazendo as atividades de acordo com as orientações, tá? Porque fica mais claro, mais específica a explicação. Então, quando nós falamos em romance infanto-juvenil, romance, o que vem a ser o romance? Romance é uma forma literária, é um tipo de texto que pertence ao gênero narrativo. O que vem a ser esse gênero narrativo? Nós já estudamos nos bimestres anteriores, nos ciclos anteriores, que o texto narrativo ele representa um fato, um acontecimento que pode ser verdadeiro, verídico ou não. E nesse texto narrativo aparece só a narração do que aconteceu, com quem, onde, quais são as pessoas, o lugar onde os fatos aconteceram, o tempo que aparece no texto, mas não tem opinião por escrito do autor do texto narrativo, porque no texto narrativo o autor digita, o autor escreve só fatos e acontecimentos que podem ser verídicos ou não e que envolvam personagens de uma forma geral. Então, essa é a definição principal do que vem a ser romance. Romance é uma forma literária, quer dizer, uma forma de texto, é um tipo de texto literário, literário porque se escolhe, se seleciona as palavras, é uma arte, uma forma de arte literária, de escolher as palavras para se trabalhar e para formalizar o seu texto. Essa forma literária pertence ao gênero narrativo, porque tem uma história que tem título, introdução, desenvolvimento, conclusão. E que apresenta uma história completa, composta também por enredo, o desenvolvimento, o que acontece, com quem, onde, quando, quem são as pessoas envolvidas no fato. Aparece a temporalidade, que vem de tempo, quando aconteceu, onde, que mês, ano, estação. Aparece um ambiente, um lugar onde os fatos acontecem, um espaço. E aparece também os personagens, que são definidos de forma bem objetiva, de maneira clara, de maneira objetiva. Tá? Quando o leitor lê um texto narrativo, o romance narrativo, ele consegue compreender bem a definição de cada um dos personagens, os papéis de cada um dos personagens, a sua forma de desenvolver e de vivenciar a história de uma forma geral que é narrada. É oriundo dos contos épicos e revelações em conjunto com a distribuição de personagens ao longo da trama. Entre as características marcantes desse gênero está a proximidade com a realidade, porque o romance, como forma literária, ele se assemelha a coisas que acontecem no dia a dia de qualquer pessoa, se assemelha muito, se aproxima muito da realidade. O romance é uma narrativa longa, pode ser subdividida em capítulos, tá? Com personagens variados, tem vários tipos de personagem. A organização é feita em torno da trama, de um acontecimento, em torno de um fato principal no romance. Tem uma trama, tem um conflito principal e toda a história se desenvolve devido àquela fase de conflito, devido um problema que precisa ser resolvido, que surge na história de uma forma geral. Mas a linguagem é variável. Pode aparecer a linguagem formal e a linguagem informal no romance, tá? Fica a critério do autor. Mas na maioria das vezes sempre aparece mais a linguagem formal, obedecendo às regras da escrita da língua portuguesa de uma forma geral, a linguagem formal, tá? De uma forma
seguidamente. Pode ser fictício ou mesclar a ficção com a realidade. Pode envolver os dois temas. Pode ser uma ficção ou uma história criada, né? Uma história criada, inventada ou uma história verídica. A obra Dom Quixote, do espanhol Miguel de Cervantes, é apontada como precursora do romance moderno. No Brasil, os principais autores são Machado de Assis, Jorge Amado, Graciliano Ramos. Muitos autores brasileiros se destacam em seus romances voltados para o público infantil, como, por exemplo, Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Tatiana Belink, Lígia Bojunga, que é autora do livro, tá? Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Pedro Bandeira e Ziraldo, do Menino Maluquinho. Aí eu tenho aqui a explicação da origem do romance desse gênero infanto-juvenil. Então, para esclarecer aos senhores, a literatura é a arte da palavra, é um instrumento de comunicação, de interação social, porque através da literatura o autor ele pode sugerir fatos, acontecimentos, representar através da sua literatura, através do seu gênero textual, a comunicação entre a sociedade, entre as pessoas, e é um processo de interação que faz com que as pessoas se tornem unidas na finalidade de ler, de obter conhecimento, de interagir, de conhecer novas culturas voltadas à escrita de texto e voltada à literatura de uma forma geral. E além disso, a literatura também, ela transmite a nós conhecimento. Conhecimento por intermédio do quê? Por intermédio do texto literário, e isso faz com que seja proliferada de uma forma geral uma cultura e a representação através da escrita do texto dessa cultura de uma comunidade. Representa a literatura, representa também, de uma forma geral, os costumes, as tradições, as manias de uma sociedade, quando ela é escrita no texto, tá? Quando ela é escrita no texto, existe essa representação da cultura também. Porque é transmitida também de uma geração para outra a questão literária. Por exemplo, na maioria das obras de Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o que mais fez parte da infância da maioria dos brasileiros, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, Emília, Cuca, Narizinho. Então, são personagens, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, existe na obra do Monteiro Lobato, as características de cada um desses personagens, as tramas que acontecem, os desenhos, ilustrações e desenvolvimento de fatos e acontecimentos que envolve a vida dos personagens num espaço voltado à fazenda, voltada à zona rural e não à zona urbana, tá? Continuando então, a origem do gênero infanto-juvenil começa a se delinear na passagem entre o século XVII e XVIII, quando a criança passa a ser considerada em suas especificidades e suas diferenças em relação ao adulto. O que quer dizer isso aí? O que quer dizer essa afirmação? Que no período do século XVII e XVIII, a literatura infanto-juvenil ela começou a ganhar uma abrangência maior. E os autores, quando escreviam esses textos voltados à literatura infanto-juvenil, eles escreviam quais eram as especificidades. Eles davam margem à escrita de personagens, vivenciando essas diferenças entre o que é ser criança e o que é ser adulto. Essas diferenças principais, coisas que criança faz, a vida das crianças, a questão da infantilidade e a diferença da vida dos adultos voltadas à questão da responsabilidade, voltada em geral à questão da responsabilidade. A oposição, ser criança versus ser adulto, tá? Então aí foi a origem principal dessas diferenciações. A princípio, e durante muitos anos, a literatura se apresenta como conteúdo adulto,
deixando de notar a riqueza criativa que habitava as experiências da infância. Quando nós falamos que, a princípio, ela se tornou uma representação da literatura adulta, porque os autores de um determinado tempo, de uma determinada época, começaram a escrever textos literários voltados só mais à questão do romance, voltado à questão da vida do adulto, família, trabalho, tá? Voltado mais a essa questão, e deixou de lado um pouquinho a vivência, as tradições, a cultura da criança, a modalidade de vida da criança. Da infância. Ao final do século XVIII, alguns escritores mudam o rumo das histórias infantis e juvenis. A realidade da criança passa a ser retratada considerando a sua simbologia, sua afetividade, sua psicologia e o seu desenvolvimento cognitivo. Então, a partir do século XVIII, os autores, os escritores, eles começaram a escrever histórias, começaram a escrever textos literários. Quando eu me refiro à história aqui, história é referente à questão do tipo de texto. Eles começaram a escrever os textos literários voltados à realidade da criança, o que acontecia com as crianças, a simbologia, a simplicidade da criança, o brigar, o discutir com o colega, achar ruim as coisas e depois logo já vou ficar de bem, fazer amizade, voltar a conversar. Os autores desse romance, desse gênero infanto-juvenil, começou a escrever a respeito do comportamento das crianças. Então, quando nós falamos em cognitividade, em cognitivo, o que representa essa questão do cognitivo? A cognição, ela representa o modo de ser, o modo de pensar, está voltado mais à psicologia. Como as crianças reconhecem as coisas, o conhecimento do mundo, a sua inteligência, o seu raciocínio, voltada à questão da linguagem, voltada à questão de perceber as coisas de uma forma geral. Então, essa percepção do mundo, esse raciocínio, essa questão voltada à aprendizagem, ao conhecimento, à descoberta, faz parte do cognitivismo, faz parte do que é cognitivo. Tá? Saber interpretar as coisas. Tudo isso por meio da linguagem literária, que permite à criança e ao jovem ver o seu universo sendo mimetizado lúdica e artisticamente. Então, o gênero infanto-juvenil são textos escritos, textos literários, voltados à realidade e à vida da criança, do jovem, da criança de uma forma geral, e do estilo de comportamento e pensamento da criança, tá? Tem a ver com isso, pensamento, ações, modo de agir, de interpretar as coisas, tá? Então, nós vamos visualizar essas características através da leitura do texto A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga Nunes. Meu irmão chegou em casa com um embrulhão. Gritou da porta: pacote da tia Brunilda. Todo mundo correu. Minha irmã falou: olha como vem coisa. Rebentaram barbante, rasgaram papel, tudo se espalhou na mesa. Aí foi aquela confusão. O vestido vermelho é meu. Ih, que colar bacana, vai combinar com meu suéter. Vê se veio alguma camisa do tio Júlio para mim. Que sapato alinhado. Tá com jeito de ser meu número. Eu fico boba de ver como a tia Brunilda compra roupa. Compra e enjoa. Enjoa de tudo. Vestido, bolsa, sapato, blusa. Usa 3, 4 vezes e pronto. Enjoa. Outro dia eu perguntei: se ela enjoa tão depressa, para que ela compra tanto? É para poder enjoar mais? Ninguém me deu bola. Fiquei pensando no tio Júlio. Meu pai, dia que ele dá um duro danado para ganhar um dinheirão que ele ganha. Se eu fosse ele,
Ficava para morrer de ver a tia Brunilda gastar o dinheiro numas coisas que ela enjoa logo. Mas ele não fica. Eu acho isso tão esquisito. Outra coisa um bocado esquisita é que se ele reclama, ela diz logo: vou arranjar um emprego. Aí ele fala: de jeito nenhum. E dá mais dinheiro para ela comprar mais. E para continuar enjoando. Vou ver se um dia eu entendo essa jogada. Não parava de sair coisa do pacote, minha mãe falou. Que boazinha que é a Brunilda. Sabe como a gente vive apertada e cada vez manda mais roupa. Eu parei de fazer o dever e fiquei espiando. Vi aparecer uma bolsa. Todo mundo pegou, examinou, achou feia e deixou para lá. Antes, quando chegavam os pacotes da tia Brunilda e não sobrava nada para mim, eu ficava numa chateação daquelas. E se eu pedia qualquer coisa, o pessoal falava logo: ora, tia Brunilda só manda roupa de gente grande, não serve para você. É só cortar, diminuir. Não adianta. Mesmo diminuindo tudo, continua com cara de gente grande. Roupa não tem cara. Tem sim, senhora. E nunca fiquei com nada. Num instantinho, sumiam com tudo. E usavam, até pifar. Aí no dia que a roupa pifava, a gente ajeitava daqui e dali e a roupa ficava para mim. E eu não dizia nada. Até que uma vez eu não resisti e perguntei: quer dizer que quando a roupa pifa, pifa também a tal cara de roupa de gente grande? E o pessoal falou que sim, que era isso mesmo. E por causa dessas coisas que eu queria tanto crescer. Gente grande tá sempre achando que criança tá por fora. Aí aconteceu uma coisa diferente. De repente, sobrou uma coisa para mim. Toma, fica para você. Era a bolsa. Cheguei em casa e arrumei tudo o que eu queria na bolsa amarela. Peguei os nomes que eu vinha juntando e botei no bolso sanfona. O bolso comprido deixei vazio, esperando uma coisa bem magra para esconder lá dentro. No bolso bebê, eu guardei um alfinete de fralda que eu tinha achado na rua. E no bolso de botão, escondi uns retratos do quintal da minha casa, uns desenhos que eu tinha feito e uma coisa que eu andava pensando. Abri outro zíper, escondi fundo minha vontade de crescer. Fechei. Abri outro zíper, escondi mais fundo a minha vontade. Fechei. Pronto. A arrumação tinha ficado legal. Minhas vontades estavam presas na bolsa amarela. Ninguém mais ia ver a cara delas. Meninos, nós temos aqui, senhores, quer dizer que as minhas vontades estavam presas na bolsa amarela. Eu tenho utilização aqui da linguagem formal e linguagem informal. Estavam é um estilo de linguagem informal, tá? Toma, fica para você. Fica para você, uma abreviação, um estilo de linguagem informal. Então, no gênero infanto-juvenil, no romance infanto-juvenil, posso perceber essas características nesse texto, posso ter a utilização da linguagem formal e linguagem informal. O autor do texto, ele seleciona, ele escolhe o tipo de palavras e ele determina de que forma que ele vai representar a fala daqueles personagens. Esse texto da Lígia Bojunga Nunes serve como um texto para uma peça de teatro. Existem sinais de pontuação, diálogos constantes entre esses personagens, tá? Então, eu tenho aqui uma literatura infanto-juvenil. Porque o que eu aprendi através da questão da literatura infanto-juvenil? Literatura infanto-juvenil é um tipo de texto que o autor trabalha com as palavras, é a arte das palavras, o autor trabalha com as palavras, procura escrever o que acontece com seus personagens. Eu tenho espaço, tenho um título, introdução, desenvolvimento, enredo, que é o desenvolvimento. Eu tenho tempo,
eu tenho um espaço onde as coisas acontecem, um lugar. Eu tenho, nessa parte do texto, um fato, um acontecimento, e toda a história, ela é gerada, ela é desenvolvida, todo o enredo, por intermédio deste fato principal, deste acontecimento principal. Como aqui no texto da Bolsa Amarela, a tia Brunilda manda o pacote, o embrulho, para os parentes com roupas usadas, sapatos, blusas e a bolsa amarela. Ela manda essas coisas que ela achava que não precisava mais e que servia para os parentes, para eles distribuírem entre si, cada um ficar com uma parte. Só que a menina, o que acontece com ela? Ela nunca sobrava nada para ela no pacote. Dessa vez sobrou a bolsa amarela, porque ninguém queria a bolsa amarela. Então o que sobrou foi a bolsa para ela, né? Então a personagem principal, ela passa a refletir, a analisar os fatos e os acontecimentos à sua volta. Então, essa reflexão dos fatos, dos acontecimentos, essa interpretação faz parte do elo da cognição, em que o autor do romance infanto-juvenil começou a escrever o seu texto na visão, observando a vida diária das crianças. Esse texto, a autora do texto, a Lígia, ela volta a narrativa do texto, porque esse texto é um texto narrativo, ela volta a narrativa do texto a respeito do sentimento da personagem principal, ela observando tudo o que acontecia à sua volta, com a sua família, com seus irmãos, com a tia Brunilda, que gastava demais e nunca se contentava com nada, e doava o que ela não queria mais para os outros, e só sobrava para a menina as roupas quando os irmãos dela não queriam mais, quando os parentes dela não queriam mais, aí eles costuravam as roupas e dava para ela roupa para ela vestir, mas quando chegava ela não tinha direito a nada novo, tá? Então toda essa fase de sentimento, conhecimento, interpretação é voltado como característica principal da personagem principal, tá? Então isso representa o estilo de texto narrativo que corresponde ao romance infanto-juvenil, que representa a emoção, o sentimento, a maneira de pensar dos personagens. Aqui eu tenho o número 1. Atividade, vocês têm, foi repassado aos senhores na aula anterior, mas em PDF, mas são as mesmas questões, as mesmas atividades. Número 1. O trecho lido do texto, a Bolsa Amarela, apresenta características narrativas, instrucionais, argumentativas ou descritivas. Geralmente o texto infanto-juvenil, ele representa qual tipo de características dessas que foram citadas? Lá no início do texto já tem a definição, antes do início do texto, nos conceitos principais. Com que finalidade o texto acima foi escrito? Informar o leitor sobre um acontecimento, um fato? Vender um produto, narrar uma história, instruir a fazer algo? 3. Nesse texto, a presença de um narrador observador ou narrador personagem, lá no primeiro parágrafo do texto já é possível identificar. De acordo com o texto, que nome e idade você daria à garotinha da história? Ela provavelmente era a mais nova da família, a filha mais nova, a primogênita. Quer dizer, com base na leitura do texto, os senhores imaginam que ela tem que idade, tá? Isso é romance infanto-juvenil. Qual é a bronca da menina na primeira parte do texto? Lá no próprio texto já está escrito. Sobrava tudo para ela? Ela que escolhia o que ela queria quando chegava os pacotes da tia Brunilda? 6. No trecho, se eu fosse ele, ficava para morrer. De ver a tia Brunilda gastar o dinheiro em umas coisas que ela enjoa logo. O que significa a expressão destacada no texto? Ficava para morrer. Vamos lembrar da questão da figura de linguagem. Essa parte corresponde a uma comparação, a uma hipérbole, corresponde a uma figura de pensamento, uma figura de linguagem. Os senhores têm no caderno de língua portuguesa essa definição que a professora enviou para vocês no GR8. Quais são os estilos de figura de linguagem e figura de pensamento? Inclusive, os senhores fizeram algumas avaliações, atividade avaliativa,
envolvendo esse tema, tá? Então, fazer uma revisão no caderno de língua portuguesa para responder. No trecho, eu nunca fiquei com nada. No instantinho sumiu com tudo. E usavam até pifar. Quer dizer, usava até acabar. Explica o porquê das palavras repetidas em destaque no texto. Usavam vem do verbo usar. O que é que ela quer dizer com isso? Nossa, usavam e nunca fiquei com nada. Num instantinho sumiu com tudo. E usavam até pifar. Quer dizer, o que representa esse usavam? Representa um estilo de linguagem para dar ênfase ao texto que significa o quê? Você comprar uma coisa e usar até acabar. Um sapato, um vestido, uma blusa, uma camisa. Usa essa camisa até acabar, né? Então, o que significa esse usavam aí no texto? 8. E você, se tivesse uma bolsa amarela, quais objetos e vontades guardaria nela? No exemplo do texto, ela guardou um alfinete e guardou papéis na bolsa amarela e fechou, né? Faça um desenho para ilustrar a sua resposta. Faça um desenho, ilustre a sua resposta e envie depois no portfólio. Tá acabando. 9. Por que você acha que a personagem tinha uma vontade muito grande de crescer? Isso é próprio de nós, seres humanos, também. Quando somos criança, temos uma vontade tão grande de se tornar adolescente, adulto, e depois que chega essa fase, quer voltar a ser criança e não tem jeito, né? Então, por que você acha que a personagem tinha uma vontade muito grande de crescer? O texto, quando nós fazemos a leitura do texto, o texto nos transmite a angústia da menina no fato dos irmãos acharem que ela era muito criança e que ela não sabia de nada, né? Então, que representatividade esse texto transmite, que vocês perceberam, que os senhores perceberam, que fez com que ela tivesse essa vontade tão grande de se tornar adulta logo, já que os presentes chegavam, era só para os adultos, nada para as crianças. Então, fala um pouquinho a respeito de não esquecer de lavar regularmente as mãos, cuidar da sua saúde, estar próxima da sua família e ter os seus cuidados especiais relacionados a essa fase em que estamos vivenciando. O texto já foi enviado a vocês desde a aula anterior, só responder essas atividades com atenção e enviar no portfólio do aluno no GR8. Um abraço a todos e até breve.